Reset Vehahamim Veshalom Me'ed Adonai Yeshua Amashiach Eloheinu. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Fazer mais um comentário, tentar acrescentar os textos bíblicos na edição, né? Que é muito detalhe, muita citação. Falar que é triste, é muito triste a situação hoje daqueles que se dizem evangélicos, daqueles que se diz igreja, daquelas denominações que se dizem igreja, por conta do desconhecimento bíblico. A Bíblia já avisa que o povo de Deus não é o mundano. O povo de Deus seria destruído por falta de conhecimento, e é o que tem ocorrido, né? Por falta de conhecimento, incluindo desde casamentos desfeitos, filhos rebeldes, divórcios, né? Enfim, pessoas com doenças sexualmente transmissíveis, né? Porque levam Deus na brincadeira, não sentem prazer na palavra de Deus, a Bíblia, né? Buscam mestres para falar aquilo que eles querem ouvir, não o que a Bíblia diz, né? Aí o que acontece hoje com esse povo evangélico? Está chamando seita de verdadeira doutrina. Igreja Adventista do Sétimo Dia não vê o quão diabólica é esta, por causa de suas heresias destruidoras. Testemunhas de Jeová, tem uma outra que eu nem vou citar o nome agora, mas enfim, nós estamos num período, né, difícil realmente, de muitos falsos mestres, de crentes, não posso nem usar a palavra dormindo, né? Tem gente que usa a palavra panguando, crente panguando, sabe? Eu acho que dá o dízimo na legião da boa vontade. Eu acho que escola bíblica dominical pega a revista Seichonoye, né? Se não pegar a sentinela, vê a adventista como verdadeira doutrina. Então vamos falar um pouco mais sobre a adventista do sétimo dia. Então vamos lá, vamos verificar isso. Primeiro, tudo começou com um determinado pastor lá nos Estados Unidos, né, que por um grande equívoco, né, pegou uma profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 14, que se refere a uma coisa que já aconteceu. Para Daniel, aquilo seria futuro. Para nós cristãos hoje, aquilo é passado, é uma profecia que já se cumpriu, não se repete. Já se cumpriu essa profecia, não se repete. Pentecostes, já se cumpriu essa profecia, não se repete. Nascimento de Jesus, já se cumpriu essa profecia, não se repete. Ressurreição de Jesus, já se cumpriu essa profecia, não se repete. Morte de Jesus, já se cumpriu essa profecia, não se repete. Silêncio divino, no sentido de buscar a palavra de Deus e não encontrar, morrer de sede, já aconteceu, não se repete. Foi aquele período entre Malaquias e os evangelhos, que houve um silêncio divino para com os judeus. Nós temos várias profecias na Bíblia que não se repetem.
Daniel 8,14 é uma principal delas. E está errada a interpretação de se aplicar cada tarde e manhã como um ano, tomar como base um determinado ano e achar que algo vai acontecer em 1840 e pouco, tá? Como fez esse pastor, que equivocadamente, pelo menos 3 vezes, né, quis datar, colocar dia, mês e ano para a segunda vinda de Jesus, tá? Que é um evento que Jesus deixou muito claro, que ninguém, absolutamente ninguém sabe. Alguns textos chegam ao ponto de dizer que nem o filho sabe. Se isso é verídico, se diz em relação à sua natureza humana, mas a maioria dos versículos não traz nem o filho, tá? Ninguém pode saber, ninguém sabe, ninguém pode calcular. Pronto, acabou, é aceitar a Bíblia. Não aceitou a Bíblia, é do diabo, qualquer dificuldade. Você criar qualquer doutrina que diz que a morte de Jesus não salvou aqueles que creem, é uma doutrina do diabo. Qual que é a dificuldade? Você falar que para ser salvo não basta crer em Jesus, tem que pertencer à denominação tal. Isso é do diabo. Qual a dificuldade? Você dizer que para você ser salvo, você tem que aceitar uma pessoa do século XIX, do século XX, do século XXI, que seja como profeta. Não existe mais profeta. Qual que é a dificuldade? Você crê em alguém que hoje se diz apóstolo, não existe mais apóstolo. Qual que é a dificuldade? Muito bem. Falar vários pontos aqui sobre a Adventista do sétimo dia. Vários pontos. Não dá para deixar o vídeo comprido demais, mas eu vou citar quem quiser, que tenha o interesse de procurar na Bíblia o que vai aparecer aqui posteriormente e conferir. Olha só, primeira coisa. Com relação ao sábado, iniciando com relação ao sábado, vamos voltar para a parte da segunda vinda de Jesus. Esse pastor profetizou, calculou a segunda vinda de Jesus. Óbvio que não aconteceu nada, ele achou que tinha calculado errado, refez o cálculo 3 vezes, das 3 vezes não aconteceu absolutamente nada, ele se arrependeu publicamente e disse que nós não devemos ter vergonha de nos arrepender e admitir nossos erros. Ele falhou e reconheceu que falhou. Um grupo que seguia ele, principalmente Ellen White, que queria ser profetisa, Joseph Bates e Hiram Edson, se juntaram e fundaram a Adventista do sétimo dia, reinterpretando essa data, que não aconteceu absolutamente nada, dizendo que Jesus não viria à terra, Jesus viria ao céu. Ele já estava no céu e veio ao céu. É coisa de louco mesmo, não tem o que falar. Entrou no santuário, que Hebreus fala que quando ele ressuscitou e subiu aos céus, ele já subiu nesse santuário. E não foi para fazer isso que eles falam, que é um juízo investigativo, porque a morte na cruz não salvou. Então ali ele começa a olhar no livro lá o pecado dos crentes e começa a purificar, claro, somente os do Adventista, né? Não sei se eu consigo abrir o texto. Não foi em 1800 e pouco que Jesus entrou nesse santuário. Não foi. Hebreus é excelente contra essa seita diabólica. Leia todo o livro de Hebreus. Mas vamos ver alguns trechos aqui. Hebreus 4:9. Hebreus 4:9. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. O nosso sábado ainda não chegou, por isso que o cristão não precisa observar o sábado. O nosso sábado ainda não chegou. Existem aqueles, lembrando que não existe cálculo para a segunda vinda de Jesus, tá? Data. Mas existem alguns que acreditam, que especulam, né, da seguinte forma:
O nosso calendário, para começo de conversa, o nosso calendário é pagão. O nosso calendário gregoriano é pagão, não é o calendário bíblico, não é o calendário sequer dos judeus. Então, dois detalhes a serem observados. Nós não estamos no ano 2025. Cada povo tem a sua data, tem um cronograma aí diferente, uma contagem cronológica diferente. No caso dos judeus, eles interpretaram, não é contado desde Moisés, eles interpretaram lá, não sei se é desde Moisés, se é desde a criação de Adão e Eva, está olhando para trás, está imaginando. Mas oficialmente, no calendário judaico, nós estamos no ano 5.785. Nós não estamos em 2025, estamos em 5.785. Todas as profecias bíblicas tomam como base Israel, os judeus. Se tem alguma coisa de calendário, o calendário é o calendário judaico, não é o nosso calendário pagão. Tá? Tenha isso em mente. Então, o que acontece? Alguns estudiosos especulam, que por nós estarmos no ano 5.785, isso é uma coisa que foi imaginada, não é uma coisa assim confirmada, tá? Então não serve também para prever. Mas isso equivale ao 6º ano milenar, que está próximo do seu fim. Nós estamos próximo de entrar no 7º ano milenar, conforme o calendário judaico. Muito bem. A Bíblia promete, depois da segunda vinda de Jesus, lembrando que entre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus há um espaço de tempo de no mínimo 7 anos. No mínimo 7 anos. Então, eu não posso colocar aqui que o ano 6001 do calendário judaico vai ser exatamente o início do sábado milenar. Não posso colocar, né? Mas mesmo que alguém quisesse fazer isso, a segunda vinda do arrebatamento vai ser anterior a isso. Então não se sabe exatamente como. Eu posso até imaginar que a segunda vinda vai ser no ano 6001. Seria errado de acordo com a palavra de Jesus, que ninguém sabe a data. Mas inclusive o arrebatamento é no mínimo 7 anos antes da segunda vinda. No mínimo 7 anos antes. Enfim, ninguém sabe a data. Ninguém pode prever dia, mês e ano. Acabou a história, não tem conversa. Ninguém pode prever sequer o ano. Acabou a conversa. Mas em meados do ano 6001, no calendário judaico, há os que especulam que esse seja o início do milênio. O milênio é aquele descrito no livro de Isaías, onde o leão vai comer palha como boi, né? A criança vai brincar com a cobra, não se fará mal nem dano algum. Esses são 1000 anos, que você vê revistinha com desenho, né, de tudo crentezinho ali bem arrumadinho, que você sabe de que denominação que é, né, plantando e colhendo e tal. Isso aí se refere a 1000 anos, não à eternidade, tá? Os 1000 anos estão aqui no capítulo 20 de Apocalipse, tá? Muito bem. Aos que acreditam que esse milênio o milênio seja o sábado milenar, que nós cristãos aguardamos. Ainda que a gente morra antes, né? A gente vai ressuscitar no arrebatamento. Quem estiver vivo vai ser arrebatado. Vai acontecer todo o juízo na terra, que a igreja de verdade não vai passar, os cristãos de verdade não vai passar. Quando eu falar igreja de verdade, são as pessoas salvas, não uma denominação, tá? E então aqui a Bíblia é clara. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Primeiro ponto, o nosso sábado ainda não chegou.
O cristão não guarda o sábado, o cristão aguarda o sábado. É diferente, a nossa aliança é diferente. Jeremias, capítulo 31, versículos 31 e 32, a nossa aliança é totalmente diferente da aliança judaica. Aqui em 6, 19 e 20 de Hebreus tem mais alguma coisa, deixa eu ver. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. O autor de Hebreus, o apóstolo Apolo, está afirmando isso no primeiro século, não foi em 1800. Jesus ressuscitou, subiu aos céus, ele já entrou ali por nós. Não foi em 1840, foi uma reinterpretação de uma mentira, de uma loucura, de uma insanidade. A pessoa mente que Jesus veio invisível, mente que Jesus foi para outro lugar e não para a terra. Acorda, é uma seita diabólica. Acorda, é uma seita diabólica. Você tem que praticar a obra para ser salvo. O apóstolo Paulo considerou lixo, esterco. Chamou de obra morta. A lei que mata. A salvação é pela fé em Cristo Jesus, graças ao derramamento de seu sangue. Não é por causa de profetinha falsa, que em época que não existe mais profeta, mulher ensinando, tendo autoridade sobre o homem. Acorda. Seita diabólica, acorda. Adventista de sétimo dia, seita diabólica, acorda. Ou você está ministrando escola bíblica dominical com a revista da Seita Noé? Está dando o dízimo para a legião da boa vontade? Testemunho de Jeová é teu irmão. Acorda. Acorda, acorda. Desperta tu que dormes. Acorda. Acorda. Vai ler Bíblia. Vai ler Novo Testamento. Vai ler Novo Testamento. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou, Hebreus, lá no primeiro século, ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é alguém representante na Bíblia, que não menciona seu nascimento e não menciona sua morte. Isso tipificando Jesus Cristo, que sempre existiu e sempre existirá. O único que habita o Kairós. Ele é o pai do Kairós. Ele criou o Kairós. Jesus Cristo é o pai da eternidade, Isaías 9,6. Ele criou a eternidade. Jesus não foi criado. Jesus não é um anjo. Outra baboseira que a Adventista do sétimo dia fala que o arcanjo Miguel é Jesus, não é. São duas pessoas distintas. Sinto muito pegar uma passagem lá de Daniel, em que Jesus aparece para Daniel e teve uma contenda lá com o príncipe da Pérsia, que é tido como demônio, e veio o arcanjo Miguel ajudar, porque existe uma questão de ministérios diferentes. Ministérios diferentes. O exército brasileiro, um exemplo, ele pode estar acima da polícia militar, um exemplo, né? A polícia militar é chamada de força auxiliar. Então, um soldado do exército pode se considerar superior a um sargento da polícia militar. Mas dependendo da questão de um flagrante, ou um debate entre eles ali, dependendo da questão, aquilo que diz respeito ao Estado, o Exército não pode se intrometer. Então, Jesus, ele tem um ministério que não seria especificamente trazer aquela resposta para Daniel. Teve que vir um ser criado trazer essa resposta. O ministério de Jesus é outra coisa. Quando ele... Bom, não vou embaralhar muito. Qualquer um sabe que Jesus não é um anjo, qualquer um sabe disso, tá? Eles tentam consertar falando que eles dizem que Miguel é Jesus e não que Jesus é Miguel, que isso é só uma informação. Gente, a Bíblia fala para não ultrapassar o que está escrito. Se não está nítido, não é para falar. Eu não posso afirmar que o milênio vai começar no ano 6001 judaico, isso não está escrito. Não posso afirmar isso.
muito menos colocar uma data para a segunda vinda de Jesus ou para o arrebatamento. Não posso falar isso. Tá? Mulher não pode pregar. Acabou a história. Se contente com isso. Se contente com isso. Acabou a história. Fim de papo. Você crê em Deus? Você crê em Deus? Então você crê, como diz a Bíblia, que por culpa de Eva, Adão pecou. Adão não foi enganado. A Bíblia diz claramente, quem foi enganado foi Eva. Quem foi enganado foi Eva, e ela induziu Adão a pecar. Qual foi a grande questão? Deus chegou em Adão e falou, não coma. Então quem sofreu mais aí? Adão. Quem veio substituir? Jesus. Né? Dá oportunidade de salvação. A morte entrou no ser humano porque Adão pecou. E através dele todos pecaram. A pessoa não é pecadora porque peca. A pessoa peca porque já nasce pecadora. Isso foi contaminação. Houve uma desconfiguração de todo o universo. Animal comendo animal, a morte entrou no reino animal, vulcões, terremotos, tudo isso por causa do pecado de Adão. A terra até agora geme, aguardando a nossa redenção, a restauração de todas as coisas, que acontecerá depois da segunda vinda de Jesus, que ninguém sabe a data, que vai ser aqui na terra. Falando mais um pouquinho de Adventista aí. Então você vê que ele já entrou no santuário, não tem nada de juízo investigativo. Hebreus 7,25. Portanto, ele, Jesus, é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Tá? O 27, ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. Lá na cruz, Jesus já salvou todos os cristãos, não tem que esperar 1800 para Jesus voltar onde já está, e ficar ali fazendo um juízo investigativo, olhando no livro, pecadinho de crentezinho e apagando com a borrachinha em 1800, não é nada disso. Na cruz, pelo fato de Jesus transcender o tempo, ele transcendeu o espaço, ele é eterno, ele é onipresente. A morte de um único homem, que também é Deus, faz com que ele substitua a morte de todos os homens que creem. Tá certo? O sacrifício na cruz foi perfeito. Não falta mais nada. Jesus na cruz disse teletestai, grego, né? Na época, os judeus falavam grego, eles haviam sido dominados. Sinto muito. Judaísmo messiânico, eles não falavam aramaico, eles não falavam hebraico. Poucos judeus falavam hebraico, o sinédrio, tá? Jesus até sabe hebraico por ser onisciente, mas eu não posso dizer ao mesmo de todos os seus discípulos. Tanto que o apóstolo Paulo diz que era hebreu de hebreus. O que ele quis dizer com isso é que ele, o apóstolo Paulo, que fazia parte do sinédrio, ele era um judeu que sabia falar hebraico, um dos poucos, uma média de 70, pouco mais do que isso. O autor de Hebreus, o apóstolo Apolo, por que não é o apóstolo Paulo, o autor de Hebreus? Não tem a saudação do apóstolo Paulo e não cita a Bíblia hebraica como o apóstolo Paulo faz. O autor de Hebreus cita apenas a tradução para o grego da Bíblia que existia na época, que era o Antigo Testamento, que é a Bíblia que Jesus usou, que o povo falava. Então, todos eles pronunciavam Senhor, ao invés de pronunciar o nome divino.
tanto das vezes que Jesus transpareceu pronunciar o nome divino, né? Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, ele quase foi apedrejado, que era considerado pecado de blasfêmia. Ele está se declarando o Deus do Antigo Testamento, e ele é o Deus do Antigo Testamento, assim como o Espírito Santo, ok? Mas voltando aqui para a Adventista do sétimo dia, testemunho de Jeová vai surgir das Adventistas do sétimo dia. Por isso essa mesma prática de datar a segunda vinda de Jesus, aí não acontece nada, quer reinterpretar. A diferença é quem deu a partida para surgir a Adventista do sétimo dia, que é o pastor William Miller, se arrependeu. Seus sucessores é que vão criar a Adventista do sétimo dia. Aí vai ter um grupo dissidente, um grupo que vai sair da Adventista, especialmente um comerciante, tá? Chamado Charles Taze Russell, tá? Vai aí profetizar a segunda vinda de Jesus para 1914, falando abertamente que vai deixar de existir escola, vai deixar de existir hospital, vai deixar de existir governo. Fala abertamente que isso não ia acontecer depois de 1914. Chega 1914, não acontece nada, ele muda seus escritos falando que não ia acontecer antes. Pessoa que não dá o braço a torcer, pessoa que mente, é do demônio, não tem o que falar. A mentira é do diabo. Você tem que parar de discordar comigo e perceber que você está discordando da Bíblia. Vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. Não tem como você aceitar uma seita e uma heresia se você ler o Novo Testamento. Lê prestando atenção, lê inteiro. Não é ler versículo de pano de prato, não é ir para uma seita e ler o versículo que é lógico que a seita vai abrir só o versículo que interessa para ela. Vai pegar um versículo fora do contexto para falar que a gente tem que guardar o sábado. Vai pegar um versículo fora do contexto para falar que a gente tem que ser milionário, te dar envelope para você vender tudo que tem e dar ali. Vai pegar versículo fora do contexto para falar de expulsão de demônio e ficar com aquele teatro. Vai pegar versículo fora do contexto para falar que o cristão não fica doente, que é para você ofertar o dinheiro do teu remédio, o dinheiro que você gasta com o médico. E Jó fala que uma pessoa, um ser humano, dará tudo que tem pela sua vida. E é o que tem acontecido aí, charlatão deitando e rolando aí. E constrói templo, e anda de helicóptero, e se dizendo apóstolo, e vendendo feijão, e vendendo tijolo mágico. O povo gosta dessa baboseira. Aí você denuncia uma seita, o povo cai em cima, não tem problema, não tem problema. Se eu quisesse a aprovação de homens, como disse o apóstolo Paulo, eu não seria servo de Cristo. Eu prego a Bíblia. A Bíblia fala também que estou falando de mim, eu sou o perfume de Cristo. Por onde quer que eu vá, eu prego a Cristo. Para quem está salvo, 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 17. Vou resumir, falando de mim. Não que esse texto esteja falando de mim, mas onde ele se aplica em mim. Que na verdade ele se aplica a todos. Olha só, em algum lugar a pessoa está encaixada, né? Os cristãos, versículo 14, por onde vai, leva o perfume de Cristo. Como todo mundo sabe que aquele é um verdadeiro cristão. Não é nem pela roupa. Passa uma mulher seminua, você não olha. A pessoa já... Você está numa empresa, a pessoa está praticando coisa errada, você não pratica coisa errada. A pessoa já percebe que você é cristão. E por aí vai. Né? Não falar palavrão, não beber bebida alcoólica, não fumar cigarro. As pessoas vão observando que você é um cristão. Mesmo que você não abra a boca para dizer isso. Agora aí é que entra a questão, né? Versículo 16. Eu, especialmente, pregando, evangelizando, para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. É por isso que eu prego a Bíblia, o nego se contorce todo. Denuncio uma seita, daqui a pouco tem uma publicação com indireta que aquilo é uma igreja evangélica que não aceita. Só falta falar que seria perseguido. Não falta mais nada.
Igual essas seitas diabólicas que manda a pessoa parar de tomar remédio, aí a pessoa morre, o filho morre por falta de remédio, de um tratamento simples, morre, como tem acontecido muito, tá? Por causa desse evangelho da prosperidade, por causa desses falsos apóstolos, aí vem falar que está sendo perseguido. O falso apóstolo tem um monte de processo na justiça, um monte. Desde pessoa que deixou de tomar remédio, que ele prometeu cura e a pessoa morreu, piorou. A pessoa que vendeu tudo que tinha, deu de oferta, achando que ia ficar milionária e agora está no sufoco. Não existe profeta hoje, não existe apóstolo hoje. Desde o século 100 não existe profeta, não existe apóstolo. Presta atenção, foi aqueles que escreveram a Bíblia, acabou a história, a Bíblia já está escrita, acabou a história. Profecia que está na Bíblia, acabou a história. Você denuncia heresia, denuncia seita. Para os que estão perecendo, as pessoas que bebem, que fumam, que usam droga, que acham que está tudo bom, que está tudo bem, que não é bem assim, Deus é Papai Noel, Deus perdoa. Deus perdoa, você se arrependeu do seu pecado? Vai perdoar o quê? Perdão é para quem se arrepende, muda de vida. Não é para quem continua praticando. Inclusive os que acham que se batizaram, estão dentro de uma igreja aí, ofertando, e tem um pastorzinho lá, mercenário, alisando a cabeça, pode pecar, Deus é nosso escudo, tá? Para os que estão perecendo, indo, lago que arde com fogo e enxofre, tá? Leia Apocalipse, pra você entender o que é esse perecer aqui. Perecer eternamente. Somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas, para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. Tá? Aquela pessoa que escuta a pregação do verdadeiro evangelho, aceita o verdadeiro evangelho, eu creio, Senhor, passa a ler a Bíblia. Não estou falando para você ler minha revistinha. Não estou falando para você pertencer a essa, tá entendendo a diferença? Só essa denominação salva. Não estou falando para você participar de campanha para ser salvo. Está entendendo a diferença? Tem que crer em Jesus, se batizar, se arrepender dos seus pecados. Crer em Jesus não é viver uma vida de qualquer jeito, não. Tá? Tem gente que acha que crer em Jesus é crer que ele é um filho de Deus. Igual o traficante, igual Jesus é o Filho de Deus, no sentido de que ele é Deus. E Jesus deixou claro isso lá em João 8, quando os judeus interpretaram mal, e ele explicou, porque Filho de Deus significaria que ele fosse outro Deus, quiseram apedrejar. Ele falou, não sou outro Deus. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Nossa, cara, enlouqueceu. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou filho de Deus porque eu não sou outro Deus. Eu sou filho de Deus porque eu sou o próprio Deus em forma humana. É assim, é nisso que você tem que crer para ser salvo. Senão você morre nos seus pecados. João capítulo 8. É exatamente isso. Não dá para torcer. Jesus é Jeová, pronto, e acabou. Não dá para torcer. É outra pessoa sem seu Pai? É outra pessoa sem seu Espírito? Sim. Mas o Pai é Jeová, o Filho é Jeová, o Espírito Santo é Jeová. O Pai é uma pessoa, e quando eu falo pessoa, significa que tem sentimento, significa que tem intelecto, tá? Tem vontade, certo? Não significa que é a Mãe Rosa, a irmã tal, o bispo não sei o que, não é o Espírito Santo. Tá? Espírito Santo é invisível, Deus Pai é invisível. A manifestação visível de Deus sempre foi e sempre será Jesus Cristo. Quando Isaías vê, ai de mim que vou perecer, eu vi o Senhor dos Exércitos, eu vi Yahvé dos Exércitos, né? Yahvé de Sabaote, eu vi Jeová dos Exércitos. Ele viu Jesus. Quando Adão viu a Yahvé, quando Gideão viu a Yahvé, quando Moisés viu a Yahvé, quando Daniel viu a Yahvé, quando Isaías viu a Yahvé, eles viram Jesus.
Ele é a manifestação visível do Deus invisível. Então, para os que estou perecendo, sou cheiro de morte, de condenação eterna, porque eu prego a verdade. Para os que estão sendo salvos, eu sou o perfume que dá vida. Por quê? Eu exalo Cristo. Eu aceitei a Jesus, eu me converti de verdade, eu me batizei, eu recebi o Espírito Santo como selo. Isso acontece com todo cristão que se batiza. Coisa que não é evidenciada por dom de línguas. Mais para frente a gente vai estudar isso. E eu estou exalando o perfume de Cristo, que é a pregação do Evangelho. E eu te digo aqui, quem está à altura de uma tarefa como essa? Pensa que é fácil? Não, não é fácil não. Vai cair em cima? Vai cair em cima, pode cair. Você está discordando de mim ou da Bíblia? Você está discordando da Bíblia, não é de mim. A Adventista do Sétimo Dia é uma seita diabólica. Testemunho de Jeová é uma seita diabólica. Acorda? 17. Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Esses apóstolos aí do Evangelho da Prosperidade, dando envelope para você vender tudo que tem e dar, fazendo campanha para você ficar curado, como se Deus fosse obrigado a te curar, fazendo campanha para restaurar a família. A pessoa casou com uma incrédula e vai restaurar o quê? Sabe, a pessoa às vezes, muitas das vezes, não tem uma obediência real a Deus, acha que é só colocar um dinheiro dentro de um envelope, levar uma foto, levar uma peça de roupa que a coisa vai consertar. Já começa assim, se seu marido, se sua esposa não ver Cristo em você, sinto muito. Não tem dinheiro que vai resolver a situação. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo. É o que eu faço aqui. Autoridade de Cristo. Porque eu vivo o que eu prego hoje. Eu vivo hoje o que eu prego hoje. Tá? Eu não sou mercenário não. Tá? Eu não chego aqui com aquela cara de... Não dá nem para falar a palavra, sabe? Nós somos pecadores. Eu também sou um pecador. Você não pode olhar para... Isso é conversa de quem não tomou vergonha na cara, não luta contra o pecado. De quem não vive uma vida guiada pelo Espírito Santo. De quem não lê todo o Novo Testamento. Tá? Isso é conversa de quem quer viver no pecado. Eu tenho autoridade para falar. Eu tenho autoridade para falar. Cristo me deu essa autoridade. Ele morreu na cruz para me dar essa autoridade. Como assim? Você manda? Não estou falando isso. Cristo, eu não tenho que esperar ele querer. Ele já fez isso quando morreu na cruz, há quase 2000 anos atrás. Ele me deu poder. E a toda pessoa que crê para largar o cigarro, para largar bebida alcoólica, para largar droga, para largar adultério, para largar mentira, para largar promiscuidade, qualquer outro pecado podre que qualquer outra pessoa tenha cometido na vida. Eu tenho autoridade para falar que Cristo liberta de droga. Mas para isso é necessário você ter vergonha na cara. Porque eu tomei vergonha na cara, eu larguei o álcool. Então eu vou pregar sobre o álcool, porque é uma desgraça na vida. Tem gente achando que Jesus tomava vinho. Jesus tomava suco de uva. A gente vai mostrar que a Santa Ceia na Bíblia sempre foi feita com suco de uva, que pecadores propositais estavam usando a ceia como propósito para encher a cara de cachaça, de vinho alcoólico. E a ceia não é com vinho alcoólico, a palavra tanto no grego como no hebraico é suco de uva, tá? Você pode até ver na tua Bíblia que Deus fala assim, não destrua a pessoa fala, não destrua o cacho de uva, porque ainda há vinho dentro dele. É suco de uva. A nossa tradução colocou vinho, mas é o suco de uva. Tá? Tanto que Jesus fala fruto da vide. Existe uma outra palavra lá, tanto no hebraico como no grego, específica para vinho alcoólico, que a Bíblia proíbe. Por quê?
Inclusive na Páscoa judaica, o Pesach, tá? É proibido o fermento dentro da casa, para tirar o fermento da casa. E é celebrado com aquela palavra grega, ou hebraica, que se refere ao suco de uva e não ao vinho alcoólico. Tanto que os judeus tomam 4 taças daquilo. Tomam 4 taças. Ou tomam 3 taças e uma derrama, simbolizando acho que tomam 4 taças e derramam a 5ª taça, que é o profeta Elias. Tá? Vamos lá falar mais de adventista, vamos lá. Tem gente defendendo doutrina diabólica, a igreja tá feia, hein? Tá feia, hein? Hebreus 8, 25. E eu perdoarei sua maldade, nunca mais me lembrarei de seus pecados. Você se arrependeu, você aceitou Jesus? Não tem nada de juízo investigativo, não. Não tem nada de juízo investigativo. Vou repetir aqui, ó. Se eu encontrar. Hebreus, acho que capítulo 6, versículo 20. Hebreus 6:20, Jesus já entrou ali por nós, não foi em 1840 e pouco, não foi. Ellen White profetiza, mulher não pode ensinar, não existe profeta hoje. Apocalipse fala, tenho contra ti que toleras, que essa mulher que se diz profetiza, ela não é profetisa. Enganem os meus servos. Vamos falar um pouco agora do sábado. Primeira coisa, o sábado é uma aliança judaica, tá? É símbolo da aliança de Deus com os judeus, tá? O cristão não é obrigado a usar o talit, o manto de oração. Eu estou aqui com o manto de oração, tá? Isso é o meu apego ao povo judeu. Eu não sou judeu, eu não minto me dizendo judeu, tá? Eu não sigo o judaísmo, eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus. Assim como os judeus apóstolos disseram que eram salvos pela fé em Cristo Jesus e não por observar a lei judaica, tá? Quem quer falar de sábado também é obrigado a se circuncidar. Não se circuncidar, já está errado. A Ellen White tem fábricas, tá? Os seguranças contratados das fábricas dela trabalham de sábado. Está errado. Mesmo que seja funcionário terceirizado na lei judaica sobre o sábado, nem o estrangeiro, escravo dele, poderia trabalhar no dia de sábado. Está errado. O mundo seria o caos se Deus obrigasse todo ser humano a guardar o sábado. Não ia ter médico no sábado, não ia ter bombeiro no sábado, não ia ter ninguém para consertar semáforo no sábado. Ia ser um caos. Ia ser um verdadeiro caos. A aliança é judaica, não é conosco. Somos povos, né? Os judeus é povo, tá? Os gentios, nós, brasileiros, japonês, americano, alemão, etc., são povos, goim, gentios. A aliança que Deus fez do sábado foi com os judeus, não foi com os cristãos. A aliança com os cristãos é diferente. Jeremias 31 e 32, todo o livro de Hebreus, lê Hebreus aí que você se esbalda de conhecimento sobre a antiga aliança, nova aliança, sacerdócio de Cristo, guarda do sábado, nós aguardando o nosso sábado que ainda não veio, tá? Lê o livro de Hebreus, pronto. Lê o livro todo de Hebreus, cresça no conhecimento, deixa de ser um crente capenga, que acha que adventista do sétimo dia é irmão, que testemunha de Jeová é irmão. Para que
que Legião da Boa Vontade faz a obra. Para com isso. Tá com revistinha da Seichonoe também na escola bíblica dominical? Acorda! Acorda! O diabo tá te arrastando pro inferno falando que é teu amiguinho vestido de ovelha e você tá gostando, né, por cima de vender tudo que você tem e dar, para depois ficar igual um besta processando, sem nada. Se não morrer doente porque deixou de tomar remédio, ou perder filho, ficar filho todo deformado, como testemunha de Jeová, já proibiu vacina. Aí depois aparece com aquela cara de pau falando que cada um escolhe se vacina ou não. Seita não tem postura, seita não tem caráter de assumir, interpreta uma data para a vida de Jesus, não acontece nada, reinterpreta. O Charles Taze Russell, das Testemunhas de Jeová, frustrado que não aconteceu nada em 1914, profetizou para 1918, frustrado de novo que não aconteceu nada, profetizou para 1925. Parece que ele morreu antes, aí reinterpretaram falando que Jesus veio invisível. Mesma baboseira, todo olho vai ver, todo olho virá. Aí até hoje estão profetizando ainda, já foi profetizado em 1925, 1975, parece que recentemente deram outra data aí. E não vai acontecer nunca desse jeito. Deus desfaz a profecia desses profetas de hoje, porque não existe profeta hoje, são mentirosos. Pessoa aí apontando o dedo pro irmão, você vai se separar daquele e casar com esse. Para com isso. Para com isso. Lê a Bíblia, povo de Deus. Lê a Bíblia. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Lê o Novo Testamento. O Novo Testamento explica o Antigo Testamento. Não é para você começar a ler o Antigo Testamento, aí você pega para você coisas que é para os judeus que deixaram de existir e já para por aí. Não. Novo Testamento, meu. Novo Testamento, nova aliança. Nova aliança. Aí depois você vai ter base para compreender o Antigo Testamento. Envolve um pouquinho de história também. Muito bem. Nem adventista guarda o sábado. O nosso calendário é pagão. O calendário que Deus usa, o calendário judaico, não é isso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Né? São até nomes pagãos isso aí, segunda é Sunday, não, domingo é Sunday, né? Dia do sol. Segunda é Monday, né? É dia da lua. Adoração aos astros, tal. Sabe? No calendário judaico, olha só o que acontece no calendário judaico. Você contar primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. O sétimo dia é descanso. Eventualmente, mais ou menos uma vez por mês, o calendário judaico é lunar. O nosso calendário é solar. Tem uma defasagem. Mais ou menos uma vez por mês existe um sábado dobrado. O que é o sábado dobrado? Chegou o sétimo dia, é sábado. Chegou o oitavo dia, também é sábado. Aí começa a contagem, tudo de novo. O que isso faz no nosso calendário? Faz o seguinte: todos os dias, durante o ano, vão se tornando dia de descanso. Todos os dias, durante o ano, vai se tornando sábado. Esse mês, o sábado cai no sábado. No outro mês, o sábado cai na sexta-feira. No outro mês, o sábado cai na quinta. No outro mês, o sábado cai na quarta. No outro, o sábado cai na terça. No outro, o sábado cai na segunda. No outro, o sábado cai no domingo. Durante o dia, todos os dias da semana são considerados sagrados. O nosso sábado não é o sábado judaico, não é o sábado bíblico. Tá? Existe o sábado dobrado. O sábado de 48 horas. Tá certo? Inclusive, pelo calendário ser lunar e não solar,
eventualmente aí a cada alguns anos, eu não estou pegando detalhes aqui, mas o ano judaico não tem 12 meses, e sim 13 meses, para ele poder se realinhar com o calendário solar, porque vai ter uma defasagem. Então nem mesmo o adventista do sétimo dia observa o sábado. E você tem que ter em mente que todos os dias são sagrados. Não é para eu ler a Bíblia uma vez por semana, não é para eu adorar a Deus uma vez por semana. A minha vida tem que ser uma vida de adoração. Eu tenho que todo dia estar lendo o Novo Testamento. A pessoa mexe no celular todo dia, vê internet todo dia, vê televisão todo dia, mas ela acha que Bíblia é uma vez por semana lá na igreja, que se for uma seita, se for uma heresia, tem aqueles versículos pré-estipulados, que não dá aí 15 versículos, 5 passagens, não sai daquilo nunca. Nunca o Evangelho da Prosperidade vai abrir em Tiago e mostrar que o cristão passa necessidade. Nunca. Nunca um pregador que fala, vai na fé, você está sem roupa, se esquenta, você não tem o que comer, vai na fé, Deus vai te abençoar. Nunca ele vai abrir Tiago e mostrar que ele tem que te providenciar roupa, ele tem que te providenciar alimento. Porque se ele não fizer isso, não está nele o amor de Deus, não está nele o amor por Deus, e essa fé é inútil, não salva. Como é que eu posso ver o meu irmão em Cristo? Meu irmão em Cristo não é o pinguço da rua, não é o drogado da rua. Como é que eu posso ver o meu irmão em Cristo, aquele que frequenta a minha igreja, precisando de roupa, eu não consegui dar uma roupa para ele? Precisando de alimento, eu falar, vai na fé, deixa bem, você tapinha nas costas, deixa bem, fica milionário. O nome de Jesus não é vara de condão. Isso não é cristianismo, isso é Harry Potter. Eu determino uma empresa em nome de Jesus. Plim! Eu não aceito essa doença, eu quero ficar... Plim! Isso é Harry Potter, não é cristianismo. Acorda? Testemunha de Jeová é uma seita, acorda, diabólica. Adventista do sétimo dia é uma seita diabólica, acorda. Seitonoye não é revista de escola bíblica dominical. Dízimo não é na legião da boa vontade. Acorda. Aquele do chapelão não é apóstolo, acorda. Não existe feijão milagroso, não existe tijolo milagroso, não existe manto de oração milagroso. Isso aqui não é milagroso. Não existe peça de roupa milagrosa. Não existe campanha para salvar a tua família se você vive uma vida de mau exemplo. Não existe. Não existe. Não existe palavrão, alcoolismo, adultério com os olhos, você olhar outra pessoa é adultério, você casado, desejar alguém que não é sua esposa, não é seu marido, é adultério. É adultério. Idosa do cabelo branco dando em cima de rapaz de cabelo preto. Isso é abominação, isso é pedofilia. Mulher não querendo ser submissa, fofocando durante o culto. Ao invés de escutar a pregação, por mais que aquele seja um mercenário fantoche, espantalho, ele está pregando, escuta a pregação, fica quieta. Igreja que tem culto uma vez por semana, 2 vezes por semana, dá para fofocar a semana inteira. Chega no culto, calada, escuta a palavra. Pode estar descendo a lenha em mim, escuta calada. É o que manda a Bíblia. O sábado se move, todos os dias são sagrados, nem os adventistas guardam o sábado. Nem os adventistas guardam o sábado.
O funcionário da Ellen White trabalha vigiando a fábrica da Ellen White, não importa se é funcionário terceirizado, tá errado, não pode. Não pode. Ia ser uma loucura se todo mundo guardasse o sábado. Deus não fez uma aliança com todas as pessoas, é só com judeus. Todo mundo quer as bênçãos, essas bênçãos. Ninguém quer guerra, né? Ninguém quer holocausto, ninguém quer campo de concentração, né? Tá incluído nessa aliança aí de sábado, de prosperidade, de cura, tá incluído. Tá incluído. Não tem como você pegar a parte boa e fugir da parte amarga. Não tem como. Se pecar vai vir aquilo, o ser humano tem uma tendência a pecar, é uma luta. Eu vou falar que eu não peco? Eu peco. Mas eu peco de propósito? Hoje não. Graças ao quê? Ter sofrido as consequências, né? Opa, levar Deus a sério. Não dá mais para falar, não dá para enfiar na cabeça que Deus é um Papai Noel e achar que pode deitar e rolar no pecado. A pessoa com pecado sexual despreza, abre 1 te desafio, abre 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Quer pegar o contexto? 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 5. A pessoa que peca sexualmente, porque Deus é um Papai Noel, vai morrer agonizando com uma doença para o corpo deteriorar em vida. E ela agonizando no hospital ali, pedir perdão. Agora você se arrepende. Pede a cura, vai morrer doente. Vai morrer agonizando para o espírito ser salvo. Ué. Você com saúde leva Deus na farra, tem que viver doente mesmo. A doença muitas vezes é uma bênção de Deus. A pobreza muitas vezes é uma bênção de Deus. Eu conheço um cantor gospel que eu admirava muito, né, o estilo musical dele, né, algo vivo, legal. Apesar que tinha uma música mais romântica do que, mas tudo bem. Caiu, né, jovem, bonito, com dinheiro, tá lá agora foto em rede social, tomando champanhe, cheio de mulher ali seminua, a tal história do iate, só não é velho, não tem cabelo branco, cabeça branca. Tá afastado de Cristo. Talvez se fosse alguém que vende saco de lixo ou bala no semáforo para comprar arroz e salsicha, talvez não tivesse se afastado. A pessoa cheia com saúde aí que, aspas, quer curtir a vida, aspas, beber, usar droga, fumar, viver uma vida de promiscuidade, acha que isso é curtir a vida. Até a hora que ficar doente, agonizando, aí você vai ver se não vai virar um cristão bonitinho. Bonzinho em santificação. Meu. Romanos capítulo 8. Sabemos que Deus age de todas as formas para o bem daqueles a quem Ele chamou. Ó. Já escutou aquele se não vem pelo amor, vem pela dor? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então deixa eu ver se algo pode ser acrescentado sobre o Adventista. É exclusivista. Não coloca a salvação em Cristo Jesus. Coloca a salvação na denominação, é seita. Coloca regras humanas para que a pessoa possa ser salvo, é seita. Tá? Tem mentiras, tá? Tem mentiras, é seita. A linguagem chega a falar, vai muito além do que é Bíblia. Fala que em outros planetas existem outras criações. Outros Adãos. Tem outros Adãos e Eva, profetiza, perde tempo com isso, cara. Perde tempo com isso. O bobão que não é da Adventista está na internet, que é a Babilônia, defendendo a Adventista. Pode descer a lei em mim que mostra que eu sou verdadeiro. Você só não vai achar versículo para falar contra mim, contra esse ministério. No Novo Testamento, não. Tá bom. Simples assim. Fácil. Adventista do sétimo dia não guarda o sábado. Cristo é o Senhor do sábado. Os salvos estão em Cristo. Os salvos se tornam sacerdotes, sacerdócio real. Em Apocalipse, os salvos. Jesus afirmou que os sacerdotes no templo
trabalham e ficam sem culpa. Existem rituais dentro do tabernáculo, do templo judaico, para serem realizados no dia de sábado. É um trabalho. E eles não ficam culpados, porque eles são sacerdotes. O cristão é sacerdote. Ou deveria ser, né? Pelo menos o verdadeiro cristão é sacerdote. A mulher que sofreu de enfermidade durante muitos anos não teve um sábado de descanso. Quando Jesus curou no sábado, os hipócritas lá falaram: você não pode curar de sábado. Ainda falaram assim, ó: vem aqui durante a semana para ser curado e não no dia de sábado. Ela nunca teve um descanso na vida. Você acha que uma pessoa com uma doença que fica agonizando descansa? Eu fiquei internado no hospital, é horrível. Eu fiquei, você só fica deitado? Só fica deitado? A costura do lençol fica embaixo de você, te corta. O sol tá lindo e maravilhoso do lado de fora, você tá lá dentro sem roupa, com lençol, sem cobertor, congelando. É horrível, congelando, de frio. Remédio para dor, chega uma hora que causa mais dor do que alivia a dor. Eu falei: não, chega, eu não quero. É para passar a dor, não quero. O remédio, aquela injeção tá me dando dor, não quero. Veia de acesso, de soro, de não sei mais o que, estourando uma atrás da outra. Foram achar no meu pescoço, carótida. Ali, se você arranca aquilo ali, eu na agonia sou desse jeito. O hospital demorou muito, eu arranco, acesso e tchau. Eu não arranquei aquilo porque nem enxergar eu enxergava. Nem enxergar eu enxergava. Enfermeiro com preguiça, achando que aquela garrafinha lá de urina, ele não tinha que esvaziar. Ele tá lá para jogar dominó. E ficar conversando alto, atrapalhando quem tá tentando dormir para esquecer a dor. E acho que eu consigo. Era eu ficar de pé, desaparecia tudo. Meu corpo formigando. Eu implorando a Deus pelo perdão, sentindo a minha consciência pesada. Opa, pecados de propósito. Opa. É horrível, é horrível. Sonhando com o diabo querendo, quase arrancando a minha alma do meu corpo com um dedinho. Falando assim: falta só mais um pouco. Sentindo o calor das chamas. Acordei assim, não estava respirando. Apavorado. A dobra do lençol te machuca. Tá um sol maravilhoso do lado de fora. Dentro fica mais frio ainda. Tá frio, tá chovendo, você só com lençol, sem roupa. É horrível. Você gritando de dor. Enfermeiro não querendo trabalhar, te coloca numa sala que é para presidiário, toda fechada. Eu sem conseguir respirar, nem janela aquela sala tinha. Tá? Agora enfermeiro nenhum entra ali, eu tô largado ali aos vermes, largado, implorando socorro. Se eu gritasse alto pelo remédio de dor, aparecia alguém, uma enfermeira, falando que ia amordaçar minha boca. Me deram remédio de louco para eu ficar quieto. Não me deram remédio de dor, mas me deram remédio de louco para ficar quieto. Eu estava na porta do inferno ali, eu percebi. Eu clamei a Deus ali, no fundo do poço, clamei, Ele restaurou minha vida. Restaurou minha vida, não é que eu fiquei milionário, não é que eu fiquei curado, é que eu tomei vergonha na cara e parei de pecar de propósito. Isso é a restauração que Cristo traz. Se converter de verdade, essa é a nova vida. Não é ser milionário, não é trocar de esposa, não é ter 10 carros, não é nada disso. A Bíblia não diz nada disso. Ellen White não é profeta, testemunha de Jeová, adventista do sétimo dia, é uma seita diabólica porque nega a salvação única em Cristo Jesus. Testemunha de Jeová comemora a morte de Jesus. Comemora a morte. O cristão autêntico comemora a ressurreição de Jesus. Para testemunha de Jeová, de fato, de verdade, Jesus não ressuscitou. Virou um fantasminha, mas não ressuscitou. O corpo dele pode não ter apodrecido, mas está duro ainda em algum lugar escondido.
Isso é heresia, o corpo de Jesus ressuscitou, isso é heresia. Heresia. É terrível. Eles lá, na verdade, não tomam a Santa Ceia, só bebe do cálice e come do pão quem tem esperança de ser um dos 144 mil. Que, de novo, segundo o sucessor das testemunhas, o advogado que mente dizendo que é juiz, o Rutherford, né? Mente, era advogado, mente falando que era juiz. Ele criou uma data ali que começou a ter as pessoas da terra, que é 144 mil, testemunho de Jeová, não judeu. E põe um ano que encerra. Aí só quem acha que é uma das 144 mil é que participa do cálice. É um evento tão, sabe, não vou nem falar o que acontece lá, que tem um ato ali que eu sei que é bruxaria, então não vou falar que tem gente que se encanta com bruxaria, é perigoso ir ver. Tão podre que tá a igreja, que se diz igreja hoje, tá longe de ser igreja, hein? Se arrepende, viu? Vamos pegar as cartas de Apocalipse aí, se arrepende. Se arrepende, senão eu vou vir a ti sem aviso. Jesus falando, removerei a tua menorá do teu lugar, tá? Perder a tua igreja. Quantas igrejas aí não fecharam? Até porque não tem qualidade, né? Tem uma quantidade e tem dinheiro, porque promete cura, vai um monte de gente querendo cura. Vai um monte de gente dar dinheiro porque quer ser curado. Na hora que percebe que não teve cura nenhuma, que piorou, sai da igreja, saiu. Há uma rotatividade, mas chega uma hora que todo mundo já passou por aquela denominação, não quer mais. O pior de tudo é a pessoa falar assim para um verdadeiro servo de Deus, uma verdadeira igreja: eu já fui crente. Nunca foi. Não conheceu a Cristo. Vai para outra igreja, mas vai carregando aquela bagagem de heresia. Quer que a outra igreja guarde o sábado, quer que a outra igreja pule e salteie, quer que a outra igreja profetize. Aqui bagunça não. Aqui é posto para fora, mano. Aqui bagunceiro é posto para fora. Aqui não tem ideia, não. Aqui não tem conversa, não. Idosa tarada aqui é posta para fora. Não tem conversa, não. Ninguém guarda o sábado, porque o nosso sábado é móvel. Santificação é todos os dias. Os cristãos primitivos observavam o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Engana-se quem pensa que eu guardo o domingo. Domingo é o dia que eu mais trabalho. Eu estou trabalhando com vendas, né? No semáforo, né? Desempregado. Domingo é o dia que eu mais vendo. Tem dia de domingo que eu vendi o que eu não vendi a semana inteira. Então não dá pra... Eu tenho um dia de descanso. Quando eu dou game over, não dá. Travei igual hoje. Tive que arrumar a casa, tava de cabeça pra cima, tenho gatos, né? Uma princesinha aqui. Muito linda, tá nanando. Aí tem que limpar a casa, óbvio, né? Ter gato e não cuidar não dá, né? Então, eventualmente eu descanso na segunda, eventualmente eu descanso na quarta, eventualmente eu descanso no sábado, eventualmente eu descanso no domingo. Tem que descansar, isso tem que ter objetivo. Farás a tua obra em 6 dias, no 7º dia descansará. Né? Não pode ser aquela coisa que não termina nunca, né? Já ouviu falar daquela redundância que o pessoal fala, acabamento final? Não existe acabamento final. Se é acabamento, é final. Eu tenho 100% de fé. Fé é certeza. 98% não é fé. O cartão avisando que não tem memória. Então, acorda, povo de Deus, acorda. Acorda, para de ser destruído crendo em seita, acorda. Se quiser me atacar, fica à vontade. Tá tomando Bíblia? Tá tomando sua opinião particular? A Bíblia não é opinião alheia e irrelevante. A Bíblia não é irrelevante. Opinião alheia e irrelevante. Eu repita a frase do pastor mercenário, né? Pastor mercenário.
Opinião alheia é irrelevante. Todo dia é dia de santificação. Todo dia é dia de adoração. Todo dia é dia de leitura bíblica. E aquele que está em Cristo, descansa em Cristo. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados de rito judaico, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Tá? Não é ritualismo judaico. Alguém falou que a Adventista do sétimo dia é judaísmo puro. Para com isso. Tem templo. Tem templo na Adventista do sétimo dia. Tem sacrifício de animal. Tem sacerdote levítico vestido de branco. Para, acorda para a vida. Nem veio, eu falei aqui que eu tenho uma réplica, não é nem réplica, é miniatura. Teria que ser do mesmo tamanho para ser uma réplica. Eu tenho uma miniatura da menorá. Ela tanto representa a presença de Deus, né, a luz, dá o nome de Yeshua, Jesus, tá? Como em Apocalipse, ela representa a igreja, tá? Por quê? As pessoas só vão ver a luz do mundo, as pessoas só vão ver a luz de Cristo através da igreja, tá? Por isso que a igreja não pode perder o seu sabor, tá? Sal não é algo que tempera no significado bíblico. Sal, no significado bíblico, é algo que não deixa apodrecer. E aqueles que se dizem igreja, aqueles que se dizem cristãos hoje estão podres. Tatuagem, piercing, mulher pregando, de roupa curta, cheia de silicone. Tá tudo errado, tudo errado. Igreja de parede preta, virando boate, namorinho aqui, namorinho ali. Dança erótica. Como uma deusa, você me mantém. Vai lá o casal adorar a Deus, a mulher tá preocupada, né? Cria uma divisão no casamento, porque tem um monte de mocinha novinha lá, pezinho de fora, balançando. Tem vídeo na internet que aparece até calcinha. Não tem na Bíblia ministério de dança, não. Ai, Miriam dançou, ficou leprosa. Logo depois. Ai, Davi dançou. Cometeu adultério com Betseba. Logo depois, o assassinato do marido dela. Tem nada de bom em ministério de dança. Não há um versículo na Bíblia que Deus manda nós dançarmos para Ele. Olha, você pode até mover o corpo, sim. Adoração. Você pode levantar a mão, sim. Você pode bater palma, sim. Tá? Isso é até simbolismo de ritualismo judaico. Porém, nada de ter um grupinho de pessoas seminua na frente ali, pezinho de fora, né? Mostrando as coxas, daqui a pouco vira, mostra a calcinha, daqui a pouco vira, mostra os seios. Para, isso é sensualidade, é condenado pela Bíblia. Para. Igreja preta, tá fazendo o que no escuro? Para. Ai, eu sou dessa igreja, mas Adventista do sétimo dia é nosso irmão, Testemunha de Jeová é nosso irmão. Para, nem conhece. O pastor prega que pode pecar. Acho que não fala nada sobre Adventista, não fala nada sobre testemunha, claro, não fala nada sobre pecado. Não fala nada que idosa tem que namorar idoso. Aliás, idosa já era para estar casada. Se divorciou é para ficar só. Rapaz de cabelo preto, se for namorar, casar, é com moça de cabelo preto. Donzela, virgem, mais nova. Idosa que faça crochê. Você teve toda a oportunidade do mundo, todo o tempo do mundo de ter um marido. Largou o teu marido, ele não prestava, porque não presta você que casou com ele. Ponto. Se divorciou, fica só. Eu sou celibato.
Eu sou celibato, mal cheguei na meia-idade. Mal cheguei na meia-idade. Não vou falar que eu sou jovem, mas mal, aparentemente, pelo menos o cabelo. Não é para se encantar comigo não. Ninguém. Não tem evangélica hoje com condição de estar do meu lado. Aqui é Bíblia. Aqui é Bíblia. Aqui entra tudo isso. Silêncio durante a pregação. O homem como autoridade. A mulher dentro de casa. Sem cumprimentar os outros. Beijando, agarrando. Vai me chamar de machista. Então não se encante comigo não. Vai, é bonitinho. Bonitinho é o diabo. O diabo é bonitinho. Caiu por causa da formosura. Não, pra velho horrorosa, eu sou bonitinho. Pra velho, eu não tô velho. Eu posso estar acabado, mas eu não tô velho. E eu não tô interessado em ficar com ninguém. Ninguém. Vou me dedicar à pregação. Pronto, acabou. Estou me dedicando. Simples. Inclusive fazendo um papel muito importante que não está sendo feito hoje, que é denunciar as seitas. Tá? Os sacerdotes no templo